Muito bom dia para você, 7h31, no ar mais um Acontece Nacional. Hoje, 5 de novembro, dia da cultura e do cinema brasileiro. E nesta edição, a cobertura completa do acidente com o bondinho da Estrada de Ferro Campos do Jordão. Até às 8 da manhã, você também tem outras informações da região. Fique com a gente. E é lógico, as informações começam com Tony Blade, direto de São José dos Campos. Bom dia para você, Tony. Bom dia. 12 policiais ameaçados de morte ou jurados de morte na região de São José dos Campos, sendo 2 delegados, investigadores e também policial militar e policial civil também. A indignação de um policial militar aposentado é que ele não foi avisado pelo comando da Polícia Militar que existia essa lista. Ele está bastante preocupado e não sabe o que fazer. Sair de casa agora é importante que se leve uma arma, ele disse numa entrevista. Ele prefere não se identificar, está apreensivo, preocupado, temendo, por sua família e também por sua vida. 3 homicídios registrados na região do Vale do Paraíba nesse final de semana. Vamos começar por Cruzeiro. Em Cruzeiro, o Ronaldo Rodrigues Freire, de 49 anos de idade, ele levou um tiro na cabeça. Pasmem os senhores telespectadores, houve uma briga no bar. Um homem de 28 anos saiu do bar, foi até a residência dele, pegou a arma, voltou para o bar no bairro Itagaçaba e atirou na cabeça do Ronaldo. Matou na hora. O Ronaldo entrou em óbito no local. Portanto, ele, com um advogado, foi até a delegacia. Não seria flagrante isso, doutor? Ou estou enganado ou a lei mudou, hein? Ele se apresentou e foi liberado. Voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Claro que ele vai responder um processo, mas é por isso a polícia, a justiça abre a guarda. A polícia, na verdade, abrindo a guarda, dá lugar para as facções entrarem e fazer aquilo que eles querem. Então, nós temos que... A culpa não é da facção, a culpa é de quem abre a guarda, de quem compartilha com isso. Cachoeira Paulista. Fabiano dos Reis, 29 anos, também foi morto com vários tiros. Ele estava em frente a um clube e um outro homem que estava também, ainda não identificado, levou um tiro na perna. As pessoas informaram, provavelmente deve ter sido levado para a Santa Casa da cidade de Cachoeira Paulista. Um morreu e o outro ficou com um tiro na altura da perna. Isso em Cachoeira Paulista. Guaratinguetá, uma mulher de 37 anos foi morta com um tiro na nuca. A polícia investiga esses 3 homicídios na região do Vale Histórico. E aí não me venham trazer estatística dizendo que caiu o número de homicídio, que a gente não tem como acreditar numa história dessa, não é verdade? Secretário de Segurança Pública, governador do estado de São Paulo, está na hora de agir. A gente não pode só ter um bonito discurso, nós temos que agir, porque se não agir, as facções criminosas, os marginais, que não têm absolutamente nada a perder, vão agir. E todo o tempo que eles têm, eles estão articulando, pensando numa forma de praticar algum crime. Eu volto logo mais, 1h15 da tarde, na tela da Band, no Vale Urgente. Obrigada, Tônio. Bom dia para você. E o domingo foi marcado também por dor e comoção no velório da guia turística Sônia Maria de Oliveira, de 47 anos. Ela foi uma das vítimas do acidente com o bondinho que fazia a ligação entre Pindamonhangaba e Campos do Jordão. No dia seguinte ao acidente, foi possível ver o trem que bateu em um barranco depois de sair dos trilhos. Militares do Batalhão de Engenharia de Pindamonhangaba fizeram o reconhecimento do local. Na manhã deste domingo, o corpo da guia turística Sônia Maria de Oliveira, de 47 anos, foi velado em Pindamonhangaba. Abalado, o único filho da vítima, de 17 anos, não quis ver o caixão com o corpo da mãe. Ele está tentando ser forte, mas está muito abalado. A Sônia ela era muito alegre, vaidosa, sempre arrumada, muito falante. Já o corpo de Marli Guido Pereira, de 65 anos, foi cremado em São Paulo. A idosa era de São José dos Campos. A terceira morte foi confirmada na manhã deste domingo. Adriana Carvalho Araújo, de 39 anos, estava grávida de 7 meses. Ela e o bebê não resistiram.
O acidente foi por volta de 6h30 da tarde deste sábado. Um grupo de 43 turistas fazia o passeio no trem que liga Campos do Jordão a Pindamonhangaba. No trecho de Santo Antônio do Pinhal, o bondinho descarrilou e bateu no barranco. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, policiais militares e até voluntários fizeram um mutirão para socorrer as vítimas. Esse passageiro, que sofreu ferimentos leves, disse que o trem perdeu o freio. Nós estávamos todo mundo tranquilo dentro do trem, né? De repente ele aumentou bastante a velocidade, né? O pessoal começou a achar que o piloto estava brincando, né? E o condutor de repente deu sinal para o pessoal não fazer barulho. E foi questão de segundo, o trem já descarrilhou. O freio de emergência não funcionou e o freio do trem também não funcionou. Em novembro de 2011, o governador Geraldo Alckmin anunciou um investimento de mais de 4 milhões de reais na infraestrutura da ferrovia. Mas os recursos começaram a ser aplicados somente em setembro deste ano. Segundo a empresa que administra a estrada de ferro, o vagão passou por uma reforma completa em julho, mas não é possível dizer quando esse trecho da ferrovia recebeu manutenção. Uma sindicância foi aberta para averiguar as causas do acidente. Tem 30 dias para levantar todas as informações técnicas, operacionais sobre a viagem, sobre o veículo, sobre a via permanente. A sindicância ela é composta por técnicos, por especialistas aqui da ferrovia, e nós tivemos também a atenção de chamar para compor essa comissão também técnicos da CPTM de São Paulo. E como a repórter Brisa Albuquerque disse, o acidente aconteceu no início da noite de sábado, o que dificultou bastante o trabalho de resgate das vítimas. Viaturas do Corpo de Bombeiros, resgates e policiais militares chegavam a todo momento para socorrer as vítimas. O bondinho turístico que faz a ligação entre Pindamonhangaba e Campos do Jordão descarrilou quando passava pelo trecho de Santo Antônio do Pinhal. 43 pessoas estavam no trem no momento do acidente. Este policial militar, que estava próximo ao local, foi um dos primeiros a socorrer as vítimas. Havia pessoas, uma senhora prensada embaixo do trem, uma outra vítima lá de fora, junto com o marido. Várias pessoas pedindo socorro, algumas com fraturas. Foi prestado socorro, entrei dentro do trem junto com outros cidadãos que estavam lá. Retiramos os bancos para aliviar o peso em cima das pessoas. E foi feito o possível. Até a chegada do Corpo de Bombeiro. Os casos mais graves eram retirados de maca. Este passageiro de Taubaté, que sofreu ferimentos leves, descreveu o momento do acidente. Andou mais ou menos 300 metros, aí o trem aumentou a velocidade, de repente, né? Aí o pessoal até começou a comemorar, achando que o piloto estava fazendo alguma gracinha. Mas aí quando o comissário pediu para o pessoal não fazer nada, né? Mas também não teve nenhum alerta. Aí, de repente, o trem já saiu e capotou. Não tinha freio, os bancos não seguraram, não tinha cinto de segurança, não tinha nenhuma condição de segurança. A dificuldade em chegar ao local do acidente complicou o trabalho de resgate. Está difícil acesso por causa do estado, né? Do tempo, chuva, a serra para a gente descer, bastante escorregadio. Tá difícil. O acidente aconteceu por volta das 6h20 da tarde. 3 horas depois, o Corpo de Bombeiro retirou 43 vítimas. Alguns voluntários também ajudaram no resgate. Pesada, maca, tinha que revezar, 2 quilômetros, né, da onde aconteceu o acidente. Aí viemos para ajudar. Os bombeiros montaram uma base no quilômetro 32 da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro para fazer os primeiros atendimentos. Depois, as vítimas foram levadas para hospitais de Campos do Jordão, Pindamonhangaba e Taubaté. Pelo menos 7 pessoas continuam internadas, nenhuma corre risco de morrer. Agora a gente vai conferir as condições das estradas na manhã desta segunda-feira na rodovia Presidente Dutra, de onde você tem imagens. Você percebe que a movimentação de veículos segue normal, há excesso de veículos, mas não há congestionamento. Somente em São Paulo, aquele congestionamento de rotina todos os dias. E se você vai ainda hoje para São Paulo, vale lembrar do rodízio que retorna hoje para carros e caminhões. Não circulam veículos com placas finais 1 e 2. Aqui no trecho do Vale, obras em Guaratinguetá,
Cachoeira Paulista e Queluz, todas sentido Rio de Janeiro. Portanto, o motorista deve se atentar se vai precisar utilizar o trecho, porque há sempre congestionamento ou lentidão, né? Há o telefone da concessionária que administra o trecho, que é o 0800 017 3536. O motorista, então, pode se informar com antecedência. Bom, aqui na rodovia Presidente Dutra ainda não temos informações de lentidão no trecho do Vale e o motorista também tem boa visibilidade, diferentemente do que enfrenta o motorista que pega agora as estradas estaduais no trecho de Serra da Tamoios, Osvaldo e Floriano. Vale lembrar que tem a velha famosa neblina. Vale também lembrar que hoje tem sim interdição prevista para a rodovia dos Tamoios a partir do meio-dia. São 7h41 em Jacareí. A Prefeitura faz alteração no trânsito a partir de hoje. A mudança será na rua Conselheiro Antônio Prado. A ideia é melhorar a fluidez. Para orientar os motoristas, será implantada placa indicando alterações. E, além disso, agentes de trânsito estarão no local para orientarem os motoristas. E a fiscalização também de radares na cidade de Jacareí e em São José dos Campos. Confira. Em Jacareí, há radar em 5 pontos da cidade. Na Avenida Getúlio Vargas, Jardim Luiza, na Maria Augusta Fagundes Gomes, Jardim Paulistano, na Avenida 9 de Julho, no centro, na Dom Pedro I, no Parque dos Príncipes e na Avenida São Jorge, no Jardim Pitoresco. Em São José dos Campos, há equipamento na Rua Corifeu de Azevedo Marques, Zona Oeste. Na região sul, tem radar na Avenida Salinas e na Rua José Cobra. E na área leste, a fiscalização ocorre na Rua Hamilton Santos. Não sai daí não, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem informações sobre a Unital, que criou um banco de currículos para alunos e ex-alunos para inserir essas pessoas no mercado de trabalho. 7h43 em ponto. Bom dia para você.